conosco nesses momentos, né, que acordaram bem cedo para que nós pudéssemos estar juntos, meditando a respeito da palavra de Deus. A maneira como o nosso Deus agora tem procedido, nós temos visto que, através da internet, nós estamos constituindo, pelo menos a sociedade moderna, está constituindo uma nova forma de adoração a Deus. Nós podemos estar na nossa casa e, ao mesmo tempo, estarmos unidos com uma porção de irmãos, uma porção de irmãs que estão desejosas de termos momentos de culto ao nosso querido Pai, ao nosso querido Deus. Muito bem. Então, hoje nós vamos dar início à apresentação deste método do como. O como exatamente é o Evangelho Eterno. Ele é também a terceira mensagem angélica. Ele é também o coração do Adventismo. E nós não estamos muito interessados num evangelho apenas de teoria. Nós estamos mais interessados num evangelho tipo pé no chão. Um evangelho segundo aquilo que a irmã White fala, também. Um evangelho que tenha poder. O poder de nos transformar, o poder de suprir a nossa necessidade, a nossa fraqueza, a nossa inutilidade. Jesus Cristo falou isso para nós e é exatamente uma pura realidade. Então, nós estamos a fim exatamente deste evangelho, que é exatamente a mensagem de 1888, aquela bendita mensagem de que, se ela tivesse sido aceita naquela época, em bem poucos anos, Jesus Cristo já podia ter voltado, e nós temos o registro em diversas citações do Espírito de Profecia, aonde atesta esta realidade. Se essa mensagem tivesse sido aceita, tivesse sido praticada, tivesse sido levada a todo mundo já naquela época, e Jesus Cristo já poderia ter voltado, o nosso Pai já podia ter sido julgado, e assim nós teríamos uma outra realidade para toda a humanidade. Mas nós agora estamos bem às vésperas de que esta realidade também ela possa, então, agora acontecer de fato, e aquela situação, aquele anúncio que nós sempre falamos, Jesus em breve virá, nós agora sabemos que o breve, de fato, é breve mesmo, né? Muito bem. Então, nós vamos entender, contar um pouco da história, de como é que nós chegamos a esta... Como é que, né, que entende que foi no nosso caminho até nós chegarmos ao conhecimento deste método de Cristo Jesus, de todos esses temas que compõem aquilo que é o Evangelho Eterno. Então, nós tivemos, pela bênção de Deus, hoje o privilégio de apresentar este livro, que ele é fruto de um trabalho de longo tempo, e o título é Como Comprar Ouro, Vestes e Colírio, que é exatamente o conselho que Jesus Cristo nos deu. Então, foi por um período de cerca de 20 anos que nós estávamos sempre interessados neste Evangelho Eterno, sem saber bem o que é que significava esse Evangelho Eterno, o que significava realmente a terceira mensagem angélica. Mas, finalmente, depois de muito tempo, nós viemos compreender essa realidade. Como é que a gente faz para colaborar a fim de que efetivamente atue em nossa mente, exatamente a maneira como que nós podemos permitir que Jesus Cristo venha habitar em nós e controlar a nossa mente. Porque o nosso querido Deus, ele, quando estava bem próximo de subir ao céu, ele falou essas palavras: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E é admirável que este poder que Jesus Cristo anunciou com tanta ênfase, e depois então ele disse: por causa disso vocês vão e agora anunciem esta boa nova a todas as pessoas. E é assim admirável como é que este poder pôde passar despercebido durante tanto tempo. E nós sabemos que é unicamente esse poder, essa força onipotente, que pode dominar o nosso ego, entende? Que é exatamente as nossas tendências a praticar o mal e de nos colocar na linha.
Então, nós sabemos que o domínio do ego, a obediência perfeita, não é uma obra nossa, é uma obra da videira verdadeira, ela não é uma obra ela não é uma obra dos ramos, muito embora os ramos devam, de fato, estar a toda hora participando, porque se porventura eles não estiverem praticando isto, nós não temos nenhum tipo de razão até para nós conseguirmos chegar a um entendimento desta realidade. Nós estamos aqui com pequena dificuldade. Ué, o que deu? Muito bem, vamos continuar então. Então, quando nos caiu a ficha, quando nós viemos então a compreender este bendito ensinamento, a gente ficou surpreso porque, à medida como a gente foi pesquisando, nós vimos que esse ensinamento ele não estava num único livro, ele estava numa porção de livros, e nós viemos então assim a compreender paulatinamente. Nós viemos compreender primeiro um assunto, depois outro, e depois, então, nós viemos, então, a ter a compreensão inteira do assunto. Quando nós chegamos a esta compreensão, isso tinha se passado alguma coisa perto de 4 anos, então, quando nós viemos entender, a compreender este assunto, nós viemos a ter esta surpresa, e a surpresa foi exatamente essa daqui. Nós verificamos que um livro continha uma parte do ensino, outro livro continha outra parte do ensino, e assim nos foi vindo este ensinamento bem devagarzinho, entende? Então, nós ilustramos falando dessa maneira, que seria como se fôssemos nós, entende, querendo, assim, ter um bolo inteiro, entende? Mas um livro nos apresentava uma parte, a outro livro inteiro nos apresentava uma outra, e finalmente nós vimos que não tinha nenhum livro que tivesse, entende, o bolo pronto. E em nenhuma dessas literaturas que nós havíamos conhecido, entende, que estavam disponíveis para nós, em nenhuma literatura ele estava completo. E também nas línguas que nós tivéssemos acesso, também ele não estava, ele não existia, entende? E nós ainda hoje não sabemos, entende, se existe. E assim, se tivéssemos tido a bênção de termos esta realidade, e tivéssemos encontrado, então seria muito fácil, entendeu? Bastaria a gente traduzi-lo, mas, lamentavelmente, nós não encontramos nenhum, e então o Espírito de Deus começou a trabalhar dentro de nós, e nós sentimos tendo uma pressão muito grande para que a gente pudesse, então, facilitar a compreensão desta realidade, desta boa nova, que é exatamente a mensagem de 1888, e que a gente então pudesse assim repassá-lo, porque para que as pessoas não precisassem passar tanto tempo que nem nós passamos até chegar a ter o conhecimento dela. Eu creio que hoje, com o livro, a maneira como ele está assim disponível, em poucas horas alguém pode receber toda a informação do que é que realmente aconteceu em 1888, do que é que era, do que foi a mensagem dos pastores Wagner e Jones. E nós sabemos que esta é aquela mensagem que vai abrir a porta para o retorno de Cristo Jesus. Então, como nós então passamos a sentir essa necessidade grande de nós escrevermos, e nós então estamos hoje com o grande privilégio de termos esta realidade, de poder oferecer aos nossos irmãos, às nossas irmãs, aquilo que nós viemos a compreender durante a nossa pesquisa. Mas nós estamos também bem conscientes de que essa tarefa, ela não está sendo, assim, empreendida por alguém que tem as qualificações que normalmente são exigidas e que são esperadas de alguém que se proporia a expor o Evangelho eterno. Nós sabemos, entende, que a nossa
a nossa limitação, nós sabemos que nós somos como aquilo que é dito, tem nesse ditado, que somos criados em Costa do Rio. A nossa vida foi passada normalmente, assim, na sua totalidade praticamente, como um empresário. Nós tivemos sempre dirigindo uma empresa, depois passamos a dirigir uma outra, mas sempre como alguém que estava fora desta área das qualificações que normalmente se exige de alguém que se apresenta como um pregador do Evangelho, como alguém que estivesse apresentando o Evangelho eterno, que é exatamente aquilo que os apóstolos vieram também a fazer. No entanto, apesar desta realidade, nós frisamos com toda a ênfase de que aprove o Senhor nos dar a oportunidade de subir nos ombros de reconhecidos campeões. E desses campeões a gente quer salientar principalmente 3. A irmã White, que foi a que mais escreveu a respeito da mensagem de 88, depois que ela foi apresentada, e, logicamente, também os pastores Wagner e Jones. Então, alguém que vai ler o livro, ele vai ter contato com aquilo que foi dito por Wagner, por Jones e também por Ellen White. Então, nós não estamos nos considerando como um autor do livro, nós apenas fomos alguém que fez uma compilação, nós apenas fomos arrebanhando as ideias desses e nós, então, as colocamos, algumas coisas com o nosso estilo e outras coisas, e muitas delas, apenas citando aquilo que foi escrito por Ellen White, por Wagner e também por Jones. O primeiro desses livros, que foi feito em 2003, ele era um livro apenas de citações. Era somente de citações do Espírito de Profecia, do Wagner e do Jones. Então, esses campeões, de fato, eles ensinaram, e nós ficamos agradecidos, que eles vieram a ser do nosso conhecimento. Então, eu quero frisar isto, de que, ainda que o livro seja escrito por alguém que não tem aquelas qualificações, o conteúdo dele é importantíssimo. Ele contém exatamente as bases principais do Evangelho eterno. Ele não é algo que como se fosse esgotar o assunto, mas os assuntos essenciais, os temas principais daquilo que é a realidade do Evangelho eterno, de fato, ele pode ser encontrado nas suas páginas. Uma outra ilustração quando uma indústria vai montar um motor, a indústria deve ser servida de todas as peças, todas elas devem ser perfeitas. Mas quando Deus Pai vai fazer o seu trabalho, ele é capaz de fazer o motor funcionar, mesmo se ele se serve de peças do ferro velho. Assim, hoje nós temos, então, o grande privilégio de estarmos apresentarmos a todos este livro, onde nós sabemos que Deus nos está instruindo da maneira como que nós podemos fazer para solucionar o nosso grande problema, o nosso ego. O maior de todos os problemas que o ser humano tem é exatamente de sujeitar o seu ego a Deus. E é isso, aquilo que nós temos como um objetivo. Aqui em seguida nos diz o seguinte: o que é que se pretende com este livro? O que nós pretendemos exatamente é viver por amor ao Pai, ou aquilo que o livro de Gálatas registrou no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós tivermos Cristo vivendo em nós, eu me lembro agora da oração que foi há pouco feita pela irmã Nayara. Aquilo, se nós tivermos, de fato, Cristo vivendo dentro de nós, nós vamos ver cumprido dentro da nossa realidade, dentro daquilo que é o nosso dia a dia, nós vamos ver cumprido aquilo que tem nos 2 últimos versículos do livro de Malaquias. No livro de Malaquias está registrado assim, que ele enviaria o Elias, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes que nós tivéssemos a volta de Jesus. E o Elias iria fazer alguma coisa extraordinária, ele iria converter o
o coração dos pais nos filhos e dos filhos dos pais. Então, se nós tivermos uma família onde isto aconteceu, o que é que aconteceu? Exatamente, eles estão vivendo e agora eles vivem num clima de amor. E por isso, entender que os pais se converteram para os filhos e os filhos dos pais. Este é exatamente o privilégio que vamos ter em todos aqueles que estiverem cultivando o método de Cristo Jesus. Então, nós estamos tendo uma dificuldade aqui, entender, que está se repetindo e eu não tenho ainda, tudo bem, a informação do porquê é que, entender, que isso está acontecendo. Muito bem, vamos então continuar, me desculpem. A humanidade, nós sabemos que a humanidade teve muito pouco sucesso, o êxito de que foi, entender, conseguido pelos seres humanos em dominar o próprio ego, ele foi muito escasso, entendeu? Nós tivemos assim um grande fracasso em cumprir a lei, entendeu? E nós sabemos que cumprir a lei significa exatamente ser feliz. E com relação à felicidade, nós temos aquele poeta Vicente de Carvalho, que ele expressou de uma forma brilhante a realidade que a humanidade vive. Entendeu? Ele escreveu assim a respeito da felicidade. Existe sim, mas nós não alcançamos, porque está sempre onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. E teve um outro músico, entendeu, que quando ele foi fazer a letra da sua música, ele escreveu exatamente isso daqui: eu desisto, não existe aquela manhã que eu perseguia. E, de fato, esta é a confissão da realidade de todos aqueles que não estão vivendo o Evangelho eterno. Então, vamos fazer, então, um pequeno teste, entendeu? Um check-up, para ver, entender, como é que nós estamos com relação a esta área de nós termos sucesso em governar o nosso ego. E são apenas uma série de perguntas, entende? Que elas focam, todas elas, entende, exatamente em cima do ego. O primeiro diz o seguinte: a riqueza, ela é mais aprazível do que a pobreza? Nós lembramos do Lutero, que Lutero disse que quando nós, de fato, estivéssemos amando a Deus, e quando nós estivéssemos convictos do amor dele, tanto uma como a outra ia ter exatamente o mesmo nível para nós. Então, se temos eventualmente a necessidade, ou se temos um anseio, e se nós consideramos que a riqueza ela é mais aprazível do que a pobreza, nós estamos tendo um problema com o nosso ego. Olha só que coisa. Olha, eu peço desculpa para vocês, porque, de fato, eu não estou conseguindo perceber o porquê de que esses slides, irmãos, eles não estão funcionando de acordo com aquilo que a gente estava esperando. Muito bem, vamos dar continuidade. Depois eu espero que a irmã Nayara faça os cortes necessários. A segunda pergunta diz assim: tem a vitória sobre os outros um sabor mais delicioso do que a derrota? Preocupe-se com ter menos do que o outro ou receia perder os seus bens? Existe esta ansiedade dentro de nós? Sente-se incomodado pela preferência ou sucesso de outro? Acontece às vezes algo que perturba a paz? Sente-se amargurado ou ressentido, ofendido, menosprezado quando alguém nos ofende? Temos em nós, entendeu, o impulso de fato, entendeu, a intenção de dar-lhe o troco? Ou guardamos alguma mágoa, algum rancor, entendeu? Alguém falou de que ter ódio de alguém é nada mais do que estar bebendo veneno, esperando que o outro, entendeu, venha a sofrer as consequências. Sente-se alegre quando acontece algum mal, ou alguma coisa, entendeu, desagradável, alguém, entendeu, que nos prejudicou, ou alguém, entendeu, que nos odeia. A boa notícia é que nós temos exatamente um poder que é capaz de superar todas essas nossas necessidades e de suprir aquilo de que é exatamente aquilo que nós mais estamos precisando.
governar o nosso ego, mantê-lo ele subjugado, mantê-lo sob o domínio constante e completo. E esse poder é exatamente o como. É um poder único, exclusivo, e ele continua disponível a cada um de nós. Ele sim é capaz de governar perfeitamente a nossa índole, o nosso gênio, a nossa natureza pecaminosa, com as suas tendências, inclinações ao mal, sejam elas hereditárias ou sejam cultivadas. Tudo aquilo que se refere ao nosso caráter, ele pode ser completamente dominado exatamente por aquilo que nós chamamos e apelidamos isso de como. Porque nós sabemos que exceder o ego tem sido a fonte de todo o pecado e de toda a infelicidade. Aqui entende que está o nosso problema. E aqui entende está exatamente onde nós podemos obter aquele êxito que vai ser a maior de todas as realizações do ser humano. Nós nos lembramos do Newton, e não tem, o John Newton, ele foi uma pessoa, e o Isaac Newton, aquele das 3 leis, ele é outro personagem. Por isso, Isaac Newton, ele foi alguém que depois dele ter passado um longo tempo, até chegou à escravidão, e como alguém que estava totalmente, alguém descrente a Deus, ele se tornou um grande missionário lá na Inglaterra. E, em certa ocasião, ele estava numa reunião conversando a respeito das maldades que a Roma vinha fazendo sobre a humanidade, e o John Newton se levantou e ele falou exatamente as palavras, que ele estava preocupado exatamente era com o Papa Ego, e exatamente isto é aquilo que nós devemos nos preocupar. Toda a nossa atenção deve ser dedicada, todo o nosso empenho, no sentido de nós obtermos pleno sucesso, e isto que é aquilo que Deus Pai está necessitando, e é isto aquilo que todo o céu está com grande ansiedade de que nós chegamos a atingir esse tipo de objetivo. Este, então, se constitui o mais desafiante, o mais promissor e o mais vantajoso dos objetivos que existem na vida. Porém, lamentavelmente, nós temos que reconhecer também esta realidade, que não há nenhum tipo de poder, não existe no ser humano força nenhuma para ele governar a si próprio, para ele governar o seu ego. Nesse campo, nós somos uma zero esquerda e somos totalmente incapazes, e o próprio Jesus é que nos alertou disso quando ele falou assim: sem mim, ou seja, sem a minha palavra, nada podeis fazer. E junto a isso, bem no final da sua vida, ele nos deu aquilo que aí entre nós assinalamos com esta cor em amarelo. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E todo esse poder está disponível a nós, e ele se encontra exatamente na palavra de Deus. E nós, então, graças a Deus, agora sabemos como que nós podemos ir nesta mina e nos abastecer. É, pois, então, necessário conhecer e aprender bem como se faz para permitir que esse poder divino atue em nós. Esta é exatamente a nossa necessidade, e isso é aquilo que Deus Pai está precisando, e também ele tem forte desejo de que nós chegamos a atingir esse objetivo. Como se faz para permitir que este poder divino atue tanto em nós como também por nós? Ellen White escreveu assim: colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Como se faz para colaborar? Este é exatamente o tema central que nós apresentamos nesse livro. Temos mais uma outra parte, entende? A vontade humana, ela é e continua sendo fraca e impotente, e isto nunca vai ser diferente. No entanto, quando nós unimos a nossa vontade com a vontade divina, nós podemos, então, ter aquele resultado que o nosso Deus está esperando. E nós estamos propondo aquilo que a mensagem de 1888 nos ensina, é como faz para nós unirmos as duas vontades, a fim de que o resultado seja, de fato, onipotente.
Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Então, o apóstolo Paulo era alguém que sabia muito bem do como, né? Porque ele escreveu assim: tudo posso no Cristo que me fortalece. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Ele está nos afirmando que ele compreendeu todo o poder que existia na palavra de Deus e assim ele pôde controlar o seu ego constantemente. E é isso aquilo que nós também estamos necessitando. Então, eu vejo que aqui está acontecendo alguma coisa que eu não sei entender o porquê, porque está voltando a... Olha, eu fico, de fato, triste de ver que nunca antes acontecia alguma coisa semelhante, mas nós temos, então, essa tristeza de ver que isto aqui hoje está acontecendo. Bom, então, vamos continuar, então. Nós podemos, então, registrar que, de fato, essa força onipotente, ela passou despercebida para a maior parte da humanidade, e isso aconteceu por mais de 1.800 anos. Isso também é uma realidade com relação às nossas crianças. Os nossos irmãozinhos adventistas, eles também não foram ainda, e a maior parte deles, de absoluta, não foi ensinada como fazer para eles governar os seus próprios impulsos. E por que que isso aconteceu? Por causa que os próprios pais também desconhecem ainda a mensagem que ela foi, assim, ocultada à consciência adventista por um longo tempo. Então, situando-se a Bíblia até a metade do século XVIII, nós não tivemos nenhuma outro livro que nós pudéssemos ter esta mesma realidade. Olha, eu lamento que aqui estão repetindo e eu não compreendo por quê, porque os textos foram todos feitos da mesma maneira que foi feito todas as outras vezes, mas ele ainda não está funcionando da forma como a gente esperava. Eu peço que me desculpem. Em 1888, na conferência, houve, de fato, uma ênfase inicial na pregação desta mensagem, mas, lamentavelmente, a liderança na época veio a não compreender e se opôs, de fato, muito ferozmente, e tal realidade perdura até os nossos dias. Assim, mesmo entre aqueles que pertencem ao movimento profético, a porcentagem de sucesso em atingir os ideais bíblicos ele tem sido muito baixo devido ao desconhecimento do como. E é por esta razão que Jesus Cristo classifica a nossa igreja desta forma. Jesus Cristo está se dirigindo ao anjo da igreja de Laodiceia, ele está se dirigindo, então, à liderança, à administração do movimento da Laodiceia. Ele diz: estou a ponto de vomitar da minha boca. E o que significa exatamente isso daqui não tem sido bem considerado por nós do movimento adventista. Mas nós sabemos que o Espírito de Profecia nos vem ajudar e ele fez esse tipo de comentário. Ellen White escreveu o seguinte: a figura de vomitar de sua boca significa que ele não pode oferecer a Deus as vossas orações e expressões de amor. Ele também não pode aprovar de forma nenhuma o vosso ensino da sua palavra. Eu digo interessante que de todas as condenações, de todas as reprovações que existem na palavra de Deus para a igreja moderna, eu creio que não existe nenhuma que pesa mais e que é mais veemente do que esta daqui. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Então, ele não pode aprovar o quê? Ele não pode aprovar aquilo que se está ensinando na lição da escola sabatina, nos sermões, nas conferências, nos estudos bíblicos, na literatura, no programa de rádio, TV, internet. E também a Ellen White ainda complementa que ele não pode aprovar o vosso trabalho espiritual. E agora vejam mais esta outra parte que dói no coração. Não pode apresentar os vossos cultos religiosos com o pedido de que vos seja concedida a graça. Isto daqui, essa citação está no terceiro Testemunhos Seletos, na página 15.
esta explicação é alguma coisa que devia nos fazer a nós considerarmos e termos, entendo, uma consciência exatamente daquilo que é a necessidade da nossa igreja hoje. E nós sabemos, entende, que se nós recebemos agora esta informação, nós estamos devedores a levar a esses nossos irmãos, para que eles também depois levem para o mundo inteiro esta mesma informação. Nós somos devedores e a nossa obrigação com relação a essa dívida é nós pagarmos aquilo, entender, que é o débito, que nem o apóstolo Paulo falou, entender que ele era devedor a todos, ele devia entender exatamente para todas as pessoas, o ensinamento do Evangelho. Então, nós temos este quadro triste perante nós e, ao mesmo tempo, entende que estamos sobre este quadro triste, entendeu? Eu falo como movimento adventista, nós mesmo assim estamos, entende, cheios de orgulho de sermos de alguém, entende, que está com toda a verdade, quando, na verdade, o nosso querido Jesus Cristo nos diz que nós estamos em falha. Nós, de fato, não temos conhecimento de um outro livro escrito nos últimos 100 anos que, de uma maneira bem simples, clara e sucinta, apresentasse, explicasse o como. E nós sabemos que devemos reconhecer, sim, que durante 2000 anos de existência, alguma corrente do cristianismo ela foi aceita, entendeu? Por cerca de 1/3 da humanidade. Outros 2/3 da humanidade, eles sabem que existe o cristianismo, mas eles têm pouco interesse em conhecê-lo por causa do quê? Por causa de que eles, com muita facilidade, eles veem, entendeu, que nós não somos muito diferentes daqueles outros, entendeu, que não conhecem o cristianismo. Então, nós estamos agora, então, já anunciando Jesus e em breve virá, alguma coisa perto de 2 séculos, e nós vemos, entende, que agora nós estamos bem próximos de termos esta realidade, e nós esperamos que ela vai ainda acontecer enquanto nós estamos respirando. O movimento adventista, ele está relatado no livro de Ezequiel, no capítulo 37, quando o Ezequiel se refere ao Vale dos Ossos Secos. De fato, nós estamos lá estacionados, no versículo 8, já perto de 200 anos, ou mais de 100 anos, nós viemos a ter as nossas doutrinas, que são todas elas bíblicas, tudo certinho, porém, a doutrina principal nos está faltando, ainda se falamos de como movimento adventista. Então, isto faz entender com que esteja registrado que não havia vida nos ossos secos, não havia vida, aquela verdadeira vida espiritual estava carente. E por que entender que ela estava carente? Exatamente porque nós não estivemos aprendendo nem praticando o como. Nós sabemos que há uns anos atrás, não muitos anos, houve dentro do movimento adventista uma iniciativa muito forte, e essa iniciativa, ela teve como principal pivô o pastor Morris Vende, quando ele nos ensinava que 3 coisas eram necessárias para nós termos sucesso na vida espiritual. Era através da comunhão com Cristo, e ele dizia com toda a ênfase que era através da oração, do estudo da palavra de Deus e do testemunho. E nós sabemos que essa orientação, de fato, ela é excelente, porém, ela, lamentavelmente, ela é insuficiente para nos dar a vitória, exatamente porque ela está incompleta. E por que entender que ela está incompleta? Exatamente porque faltou o como. No livro Youth Structures, nós temos Ellen White, que ela define o legalismo com esta palavra. Ela descorreu do legalismo dizendo o seguinte: o espírito de escravidão é gerado por procurar viver de acordo com uma religião legal, através do seu esforço de cumprir as reivindicações de Deus através da sua própria força. E nós sabemos, então, que o legalismo é exatamente aquilo que é a justiça própria, os trapos de imundície, as obras da lei que
nós sabemos que estão condenadas no livro de Romanos, e nós sabemos que a Bíblia inteira não tem nenhum tipo de simpatia com alguém que se põe diante de Deus com o desejo dele mesmo cumprir as palavras dele. Foi aquilo que os israelitas cometeram um grave erro quando Deus Pai falou para eles que se eles obedecessem à lei de Deus, eles seriam um povo particular. E eles, desconhecendo a sua inutilidade, a sua falta de poder de cumprir a lei de Deus, disseram com toda a ênfase: tudo aquilo que o Senhor falou, entre nós vamos cumprir. E isso foi exatamente aquilo que nós compreendemos como sendo a instituição da antiga aliança. Então, todos aqueles que não estão praticando o método de Cristo Jesus, todos aqueles que não estão praticando o como, eles estão exatamente nadando no legalismo, e isso daí não existe nenhum tipo de exceção. E nós, lamentavelmente, reconhecemos que hoje nós estamos com um percentual muito grande. Porém, nós sabemos que o movimento adventista vai ser aquele que vai dar aquela grande alegria para Deus, nosso Pai, e que nós, logo em seguida, vamos estar com uma porcentagem bem alta daqueles que estão dando a Deus esta alegria de nós praticarmos este método. Então, repetindo, os que não praticam o como, invariavelmente estão no legalismo, e nisso daí não existe nenhum tipo de exceção. E o que entende que eles concluem, entende, quando eles tentam e caem, tentam e caem, tentam e caem, o que eles concluem? Eles, de fato, chegam à conclusão de que é impossível obedecer à lei de Deus. E está absolutamente correto, nós concordamos com ele em gênero, número e grau, de que, de fato, sem o como, é, de fato, impossível cumprir a lei de Deus. A natureza humana é uma árvore e ela não pode, de forma nenhuma, produzir bons frutos. Sem o como, não há possibilidade alguma de nós obedecermos. É impossível. Agora, se nós aprendermos o como e nós cultivarmos a fé, segundo aquilo que Ellen White nos orienta a fazer, de fato é possível, e nós esperamos que isso vá acontecer ainda nos nossos dias. Nós sabemos que quando nós praticamos o como, a lei de Deus ela passa por uma metamorfose. O que entende que nós temos? Quando alguém abre a Bíblia e ele vê algum mandamento, a maneira assim, mais comum de compreender é de que ele deve entender por si próprio, tendo realizar aquilo que está escrito. Se está escrito sede paciente, ele compreende que ele deve, então, se esforçar para ser paciente. Não é entender, alguém entender que possa ter, assim, naturalmente a compreensão de que aquilo é um mandamento de Deus, o mandamento de Deus é uma promessa, e se ele tiver fé nessa promessa, a paciência vai ser criada dentro dele automaticamente, porque a palavra de Deus é autorrealizável. Então, se para alguém entender que não compreende como entender, a lei de Deus é uma grande lagarta, entende, que é a devoradora, ela pode se transformar numa linda borboleta, e aquilo, entende, que Jesus Cristo nos falou quando ele fala, entende, que o fardo que ele, entende, tinha, entende, era suave, e o fardo era leve, e o jugo dele era suave. Se nós compreendermos o como, nós vamos reconhecer aquilo que Jesus Cristo falou, então nós vamos, entende, poder concordar com ele, que de fato ele tinha razão quando ele proferiu estas palavras, porque normalmente quando alguém não tem o conhecimento como, o fardo de fato é impossível de ser carregado. O como, então, ele é extremamente importante. Na verdade, ele é importantíssimo. Este é o núcleo da mensagem de 1888, do Evangelho Eterno, da Justiça de Cristo, pela fé, da terceira mensagem angélica. Assim, se alguém tem interesse em obedecer perfeitamente à lei de Deus, ele deve se apegar ao como. Esta é a única maneira que existe de alguém obedecer. Então, portanto, tratar deste assunto é exatamente o objetivo dessas nossas palestras, e é também o objetivo daquilo que foi escrito nesse livro. Felizmente, nós viemos a conhecer o caminho, entender que ele veio a chegar até nós, graças ao nosso bondoso Deus. A verdade que é exposta nesse livro, nessas palestras, e nós esperamos que essas palestras, depois, então, elas venham a ser
transmitidas a todos aqueles que vivem hoje na face da Terra. Nós esperamos que a mensagem do terceiro anjo seja rapidamente levada à mente de todos os seres humanos, de todos os nossos irmãos, mas essa verdade ela é bem mais preciosa do que ouro de 24 quilates, por causa do quê? Por causa que ela pode nos conduzir àquilo que tem sido inatingível até hoje. E quando eu falo inatingível, eu quero dizer que por 2000 anos, nós, como seres humanos, nós ainda não nos apresentamos perante o universo para que Deus Pai pudesse aportar para a humanidade e dizer: eis os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mas nós estamos bem próximos de dar um basta a esse registro de insucesso. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos sido o povo que mais se sintonizou com a lei de Deus. Não existe nenhuma outra congregação que chegou tão perto da lei de Deus, tão perto dos princípios, tão perto dos mandamentos, como o movimento adventista. E nós temos defendido que, de fato, nós podemos guardar o sábado e que também é a nossa obrigação guardar toda a lei. E Jesus, de fato, fez esse tipo de afirmação, mas a grande parte da nossa liderança hoje está ousando desdizê-lo, estão querendo dizer que é impossível e que esse fardo, de fato, seria muitíssimo pesado. E, de fato, sim, como nós reconhecemos que, de fato, ele é impossível de ser carregado. E nós vamos, então, agora tratar, porque até agora, então, nós expusemos a nossa realidade, e a nossa realidade, quando ela é falada assim de forma franca, ela é extremamente dolorida para cada um de nós. Então, nós vamos tratar a respeito do paralelismo que existe entre os dois Israel, o Israel antigo, os israelitas, e o Israel moderno, que significaria exatamente o movimento adventista, para que nós possamos, então, equilibrar o nosso ânimo. Nós sabemos também que existe um paralelismo, de fato, entre esses dois Israéis, o moderno e o antigo. O primeiro adventista foi um pastor, então ele chama-se Taylor Bunch. Ele foi que lá pela época de 1950, por ali, ele apresentou na Conferência Geral cerca de 50 preleções a respeito deste paralelismo, e este paralelismo pode ser encontrado na internet com muita facilidade. Porém, nós temos, então, também o desejo de apresentar este paralelismo, e nós o colocamos nas páginas finais desse livro, de Como Comprar Ouro, Vestes e Colírio. Nós temos algumas citações do Espírito de Profecia, que Ellen White, através dessas citações, ele nos advertiu, a nós todos como movimento adventista. Ele diz o seguinte: o Israel moderno está em maior perigo de se esquecer de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo. Os pecados e iniquidades do rebelde Israel foram registradas e se apresentam diante de nós como uma advertência, mostrando-nos que, se imitarmos o seu exemplo transgressor e nos afastarmos de Deus, certamente cairemos como eles. Foi-me mostrado que o espírito do mundo está levedando rapidamente a igreja. Vocês estão seguindo o mesmo caminho que o antigo Israel. Estamos repetindo a história daquele povo. Ainda mais uma outra citação: a história da vida de Israel no deserto foi registrada para nosso benefício, para benefício do Israel de Deus até o final do tempo. A experiência variada dos hebreus era uma escola preparatória para o seu lar prometido em Canaã. Deus quer que o seu povo hoje, nesses dias, então, reveja com humilde coração e espírito dócil as provações pelas quais passou o antigo Israel, a fim de que possa instruir-se em seu preparo para Canaã celestial. Então, está aqui um grande conselho, se nós temos um objetivo de aprofundar mais o nosso conhecimento e mais nos instruirmos a respeito do nosso preparo, nós, então, devemos, com humildade, acatar este conselho do Espírito de Profecia, rever aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, para que nós possamos nos fortalecer, nos instruir, porque nós, então, agora vamos ter aquele tempo de angústia, que é aquele que é o mais terrível que já foi
colocado sobre a humanidade. Então, nós vamos ver o paralelismo entre esses dois Israel. O primeiro ponto. O Israel, ele saiu do Egito ele tinha um destino, a Canaã terrestre. O Israel moderno, ele sai do mundo e tem um destino, a Canaã celestial. O líder deste movimento, ele tinha contato direto com Deus. Moisés falava diretamente com Deus, porém, tinha uma circunstância que aconteceu. Aqui com Ellen White aconteceu a mesma coisa. O líder do movimento mantinha contato direto com Deus, porém, lá com o Israel antigo, o que aconteceu é que não foi o Moisés que levou, ou que conduziu aquele povo para tomar posse da Canaã terrestre. E aqui, Ellen White escreveu isso daqui. Ele deve dar a alguém que aceita voluntariamente a mensagem, força para pôr-se em evidência, para proclamá-la com clareza, e mostrando assim o caminho que sai desta confusão e escuridão. E nós não sabemos entender quem é, entender que é exatamente este entender que Deus, ou esta entender que Deus vai dar a este privilégio. Aquele movimento ele tinha uma data premeditada para a saída. Era no final dos anos do ano 430, conforme o livro de Êxodo 12, 40 e 41. Aqui nós também tivemos a nossa data predeterminada. Foi na saída, a nossa saída foi marcada no dia 22 de outubro de 1844, aquela data famosíssima e que nós temos grande estima por ela. Naquele tempo, lá, os israelitas foram colocados numa situação. Eles tinham saído, depois o exército do faraó foi perseguindo atrás. De um lado, eles tinham uma grande montanha, atrás tinha um exército que estava querendo entender a vida deles, e estava querendo levá-los de volta à escravidão, e na frente deles estava o mar, e Deus falou com Moisés, marchem. E, de fato, eles tiveram fé que quando eles colocassem o pé sobre aquela água iria se dividir, e isto foi aquilo que aconteceu. Esta fé teve o seu paralelo na experiência do movimento adventista em 1844. Eles deixaram de colher as suas colheitas, venderam os seus bens, e estavam com absoluta certeza que Jesus Cristo iria voltar nesta data. Então, uma fé tem um espelho na outra, e estamos alegres em poder ver que, de fato, isso aconteceu, e que o movimento adventista tem este privilégio de apresentar esse tipo de comparativo, esse tipo de paralelismo. Lá, o que aconteceu que logo em seguida eles esbararam nas águas de Mara, faltou água, e quando faltou água, eles encontraram água, e a água era amarga. Aqui, em 1844, nós tivemos, como movimento adventista, a amargura do desapontamento. Lá aconteceu algo extraordinário. Moisés foi instruído por Deus a tomar uma vara de uma árvore e jogá-la na água, e elas se tornaram doces. Aqui o que aconteceu? Por revelação divina, os adventistas daquela época, os nossos pioneiros, eles compreenderam que Jesus passara do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial, e isso veio a dulcificar a decepção. Aqui nós temos no Antigo Israel, Deus Pai nos dizendo o seguinte: se ouvires atentamente, nenhuma enfermidade virá sobre vós, eu sou o Senhor que vos sara. E ele então deu a eles durante os 40 anos o regime de temperança. O regime de temperança era exatamente o maná, e era o regime vegetariano. Porém, aquele povo pedia muita carne. E nós hoje também nós temos como o regime indicado para que nós possamos dar aquela alegria ao nosso Deus, o vegetarianismo. Porém, lamentavelmente, muitos daqueles que fazem parte do movimento adventista ainda estão se servindo de carne. Lá, o povo chegou rapidamente, por cerca de 2 anos, chegaram lá no Sinai, e lá eles receberam a lei. Os adventistas, logo em seguida, a data de 1844, eles recebem o sábado na lei. Lá eles constroem o santuário terrestre, e os do movimento adventista recebem a doutrina do santuário celestial. Em Números
13 e 14 tem aquela tristeza do Cades Barneia. O fato que houve, entende, que os 12 espias foram lá, entende, em Canaã, viram, entende, que estava, como que era a terra, voltaram com os frutos, eram excelentes, e daqueles 12, 2 eram fiéis, Josué e Caleb. E eles, quando foram, entende, lá, então, naquela grande controvérsia que houve, eles diziam assim: como pão nós podemos devorar, o Senhor vai nos fazer entrar. Ou seja, eles estavam tendo fé no poder da palavra. E aquilo que aconteceu em Minneapolis foi exatamente o nosso Cades Barneia moderno. O pastor Wagner e Jones se apresentaram com a mensagem do como, com a mensagem do Evangelho Eterno, e sustentando que a palavra de Deus, ela cria obediência dentro de nossa mente. Lá nós tivemos 10 espias que eles falsearam a realidade e eles desanimaram o povo. Aqui Ellen White escreveu a respeito da nossa realidade isso daqui. A verdade de Deus que traz salvação será transmitida ao povo se ministros e crentes professos não obstruírem o seu caminho, como fizeram os espiões infiéis. Nós vemos que os 10 espiões lá, eles conseguiram êxito em fazer com que o povo não acreditasse que era possível entrar. E aqui, lamentavelmente, os ministros e os crentes professos deles também obstruíram, e durante todos esses anos, desde 1888 até agora, nós temos que esta mensagem ela foi ocultada, mas a nossa alegria é que agora ela veio com muita força. Em Cades Barneia, o povo nega-se a entrar em Canaã por medo dos gigantes. E aquilo que eles relataram, os 10, eles eram como gafanhotos. Eles não confiaram na palavra de Deus, que Deus reclamou da seguinte forma: até quando não crerão em mim, a despeito de eu ter feito todas essas coisas, de tê-los livrado das garras lá do faraó. Em Minneapolis, nós também, os adventistas rejeitam a mensagem de 1888, foram muito poucos aqueles que a acataram. E eles não confiaram no poder da palavra de Deus para dar vitória sobre o que? Exatamente aquilo que o Newton falou, o Papa Ego. E ainda até hoje, continua este mesmo impedimento, e todos aqueles que aceitam a mensagem, nós sabemos aquilo que está acontecendo. Os israelitas, eles ameaçaram apedrejar Josué e Caleb e também Moisés junto. E o que aconteceu com o movimento adventista? Eles escarnecem tanto da mensagem como dos mensageiros, e eles dividem o trio de Minneapolis, conforme se lê no livro 1888, Martyrios. O que é que eles fizeram? Eles tomaram Ellen White e a exilaram na Austrália, e sendo ela viúva e com 64 anos. E daí, em seguida, tomaram o Wagner e enviaram ele para a Inglaterra e mantiveram o Jones sob pressão nos Estados Unidos. E assim também eles fizeram a mesma coisa do que foi feito pelos israelitas quando eles quiseram apedrejar os 3 que estavam a favor de entrarem logo na Canaã terrestre. Agora veja, entendeu, quanto que pesa e o quanto que é importante o que se passou em 1888. Entendeu? Isto já estava registrado no Antigo Testamento, no livro de Cantares, e estava registrado da seguinte forma. Veja, entendeu, como que a esposa recusa o esposo. A esposa diz assim, o esposo vai e bate e ele quer entrar. E a esposa diz assim: já despei a minha túnica, hei de vestir outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Ou, em outras palavras, ela estava dizendo exatamente isso: Senhor, eu não estou afim. E, de fato, esta foi a atitude lamentável que nós, do movimento adventista, em 1888, e logo nos anos seguintes, nós chegamos a fazer. O que é que Ellen White escreve a respeito da sua ida à Austrália? Ela escreveu assim: o Senhor não estava dirigindo a nossa saída da América. Ele não revelou que era a sua vontade que eu deixasse Battle Creek. O Senhor não planejou isto. O Senhor teria trabalhado pela Austrália por outros meios. Uma forte influência teria sido mantida em Battle Creek. O grande coração da obra. Não foi o Senhor quem planejou essa questão. E se não foi o Senhor quem planejou, nós sabemos de quem foi.
Não pude obter um raio de luz quanto a deixar a América. Quando partimos, alívio foi sentido por muitos. E por que entender que o pessoal da Associação Geral, e por que entender que os dirigentes sentiram um grande alívio? Porque Ellen White estava batendo toda hora nessa mesma tecla, que era para aceitarem a mensagem de 1888. E eles, então, para se livrar, pelo menos a colocaram bem longe do lugar onde eles estavam. E Ellen White ainda complementa dizendo assim: o Senhor não se agradou disso. Foi, pois, ele que nos havia colocado junto às rodas do maquinismo em Battle Creek. Então, isso está nessa carta 127 de 1896, onde Ellen White expressa a realidade. Então, quando nós ouvimos alguém nos dizer ou escrever livros e livros condenando o Wagner, condenando o Jones, e também dizendo da grande sucesso que Ellen White obteve lá na Austrália, nós deveríamos nos lembrar daquilo que a profetisa nos falou. Número 15. Por tantos dias que estiveram nesta exploração lá da Canaã terrestre, lá de Deus disse, por 40 dias, 40 anos. E aqui nós estamos no nosso Cades Barnea, que nos levou para o deserto do pecado, destas malvadezas que está acontecendo no mundo, e nós já estamos rodando nele por mais de 130 anos. O Senhor demonstra o seu desagrado ao suspender a Páscoa e a circuncisão durante todo esse período. Deus, de fato, fez o seguinte, ele falou, então agora terei 40 dias, 40 anos, mas eu vou suspender a Páscoa e também a circuncisão, que aconteceu no movimento aquele, mesmo que eles tivessem, então, renunciado à possibilidade de ter entrado, mesmo que Deus Pai tivesse ficado muito triste por aquilo que eles fizeram, ele ainda continuou considerando aquele povo como seu povo particular e escolhido. E agora, aqui acontece exatamente o mesmo. O nosso Deus passa a demonstrar o seu desagrado naquilo que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, 14 até 21, que nós fizemos a nossa consideração há pouco. Ele fala a respeito de que ele está muito triste, está disposto a vomitar da boca, porém, ele ainda continua considerando este movimento como a coluna e baluarte da verdade. Se um dia o nosso Deus vai ver o reavivamento e vai ver aquela reforma, que vai fazer com que esteja aberta a porta para o retorno de Cristo Jesus, nós sabemos perfeitamente que todo este movimento vai ser feito pelos adventistas do sétimo dia. Eles ainda continuam sendo considerados por Deus aquele povo peculiar, a coluna e baluarte da verdade. Mas acontece alguma coisa extraordinária que agora nós também devemos levar em consideração. Os príncipes do povo do antigo Israel, eles participaram do culto profano a Baal Peor. O que é que eles foram lá fazer? Eles foram colher, eles foram lá participar de um culto que não era alguma coisa que tivesse a aprovação de Deus. Então, como tinham sido os líderes que tinham ido lá, veio esta ordem, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor. E foi aquilo que Moisés ordenou que fosse feito. A liderança do movimento adventista também, lamentavelmente, andou pelas orlas do catolicismo e foram lá buscar aquelas doutrinas que são calvinistas, que são católicas, entende? E quais são? Entende? Exatamente aqueles que diriam que eu mesmo sou um pecado, que as minhas tendências ao mal já seriam um pecado, e então isso nos leva ao pré-rapserianismo, considerando então que eles creem de que Jesus Cristo teria vindo com a natureza do Adão antes da queda, e se eu sou um pecado, eu não posso extraí-lo de mim, então é impossível obedecer, é impossível nós guardarmos perfeitamente a lei de Deus. Então, a nossa liderança, lamentavelmente, foi e bebeu desta água impura. O que seria entender? O que é que iria causar estas heresias, o que elas iriam causar dentro do movimento adventista? Ellen White escreveu: desenvolver-se-ão
dois partidos. Isso está no segundo livro de Mensagens Escolhidas, página 114. E o que entende que esses dois partidos, então, fazem? O que essas doutrinas espúrias, o que elas fazem? Logicamente, elas causam divisão, e essa divisão provoca a sacudidura. Um dos partidos, ele é adepto do como, e outro partido rejeita, e o que entende que dá? Dá a entender que esse partido que rejeita, ele não só apenas rejeita, como ele também combate com violência. Então, na sacudidura, há os dois partidos, um entra com as costas e outro entra com os açoites, e esta é uma realidade que todos aqueles que vão aceitar o como e todos aqueles que já aceitaram o como, o estão experimentando, porque Jesus Cristo disse bem claro, e o apóstolo Paulo registrou assim: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguições. E se nós não estamos sofrendo perseguições, nós devemos ligar o desconfiômetro, porque há alguma coisa conosco que não está bem. Então, os juízes lá executam os príncipes, e quando um membro fiel, ou como, entende que os líderes da sua querida igreja são opositores, ou como, ele vem a livrar-se da influência que antes esses ministros e essa liderança exercia sobre ele. Esta é a consciência do membro intelectual. Agora, então, ele compreendeu que os seus pastores, os seus líderes, que antes tinham toda a influência sobre ele, quando ele compreende que eles são adversos, que eles são opositores à mensagem, ele se livra da influência. Então, é nesse sentido que os juízes, que é a nossa consciência, executam os príncipes. Em Cantares 5:4, nós lemos uma parte de novo, então nós com muita surpresa, nós verificamos que lá no Antigo Testamento já estava registrado aquilo que aconteceria na sacudidura, entendeu? O confronto dessas duas correntes, desses dois partidos que se formam dentro do movimento adventista, e aquilo, entendeu, que era, entendeu, um com as costas e outros com os açoites, e está registrado exatamente assim: encontraram-me as guardas que rondavam a cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. E nós sabemos que tirar o manto exatamente é querer denegrir a reputação de alguém que fosse fiel. Isso, então, tem a ver exatamente com a sacudidura. O nosso pessoal do movimento adventista, normalmente, eles não têm uma ideia do que é a sacudidura. Se nós formos pedir para alguém de uma igreja fizer uma pesquisa, dificilmente alguém vai saber dizer o que é exatamente a perseguição que a própria administração ela exerce sobre aqueles que estão querendo ser fiéis. Aonde que está escrito, de onde que Ellen White tirou esta realidade para nos dizer e nos informar a respeito da sacudidura? Em todas essas citações que vocês estão lendo ali, no livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, mas a mais forte existe exatamente no livro de João, no capítulo 16, no 1 e no 2. O que ele que faz? Exatamente por causa que alguém vai, e ele diz que é possível vencer a Deus, está convicto da maneira como é possível que Deus Pai venha a realizar esta obra em nós, estas pessoas passam a ser caluniadas, difamadas e expulsas do rol de membros somente por causa desta realidade. Não há nada que possa ser dito que fosse contrário ao manual, porém, há exatamente esta realidade, porque, lamentavelmente, quem não está vivendo no como, lamentavelmente, todos estão no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E estar na Antiga Aliança significa estar sob a escravidão do pecado, e nós sabemos quem é, entende que daí é o governador que rege estes que estão na Antiga Aliança. Em Cantares, nós temos, então, exatamente esta realidade, o como sendo enxotado. Agora, estamos bem no final, no item número 20 do nosso paralelismo, nós verificamos que no dia da expiação,
quando tinham tido aqueles dois bodes, o bode do Senhor e o bode Azazel, quem é que era encarregado de levar o bode Azazel? Era um homem designado. Então, nós concluímos que este homem designado era precisamente um leigo. E os leigos agora, então, ao triunfarem sobre o próprio ego, abrem as portas para a volta de Jesus, levando assim o inimigo ao deserto durante o milênio. Mas e por que entender que nós, então, estamos afirmando que são leigos? Não vai existir nenhum ministro? Sim, vai existir um ministro. Porém, se um ministro hoje vier a aceitar ou como ele vier a viver o como e for ensinar o como, o que vai acontecer com ele? Eles vão tirar dele a credencial, e quando ele tira a credencial, o que ele se torna? Novamente um leigo. E é por isso, então, que o nosso Deus fez o registro que aquele homem designado que tinha a função de levar o bode Azazel ao deserto, ele era exatamente alguém que era um leigo. O que Ellen White escreve, entende, a respeito da maneira, entende, como nós estamos hoje percebendo a volta da mensagem de 1888, essa mensagem, entende, que está agora ressurgindo com muita força. Ela escreveu exatamente assim: esta é a nossa mensagem, a própria mensagem dos três anjos voando pelo meio do céu, que os três anjos voando pelo meio do céu estão proclamando. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse de todo o povo de Deus. Então, nós sabemos que todos aqueles que são fiéis, eles vão tomar posse do como, eles vão ser praticantes do como. Uma nova vida vinda do céu, tomando posse de todo o povo de Deus. Mas introduzir-se-ão divisões na igreja, desenvolver-se-ão dois partidos. O trigo e o joio crescerão junto. Aqui entende, cabe de uma palavra. No tempo de Ellen White, logicamente, que também tinha o trigo e o joio. Então, o trigo e o joio não era novidade nenhuma. Essas palavras que Ellen White escreveu e que nós colocamos primeiro em amarelo e segundo em verde, em azul, nós vemos, entende, que elas estão no futuro. Então, era alguma coisa que iria acontecer muito mais adiante, entende? E quais são, entende, exatamente esses dois partidos, então, que Ellen White fala? É o partido daquilo, entende, que está descrito no livro de Mateus, no capítulo 24. Lá nós temos o servo prudente e também nós temos o servo espancador. Estes, então, são os dois partidos. Nós temos um entende que é a favor do como e outro entende que é contra o como. Então, todos aqueles que são opositores ao como, eles são apóstatas, ainda que eles permaneçam entende, com o nome e dirigindo entende, a comunidade, tendo a autoridade nas suas mãos. No livro de Apocalipse 3:1, nós temos essa realidade onde Deus Pai escreveu assim: tens nome de que vives, mas estás morto. Estás espiritualmente morto. E exatamente aquilo que é o registro de Ezequiel, no 37, no versículo 8. Não tem vida espiritual verdadeira. Agora, eventualmente alguém poderia dizer, bem, entendeu? Eu conheço o como, entendeu? Mas eu vou me manter de forma diferente, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, não quero me colocar a ser alguém, entendeu? Que está tomando essa bandeira e levantando. Ellen White escreveu assim: indiferença e neutralidade numa crise religiosa são consideradas por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. Os opositores do como, eles são perseguidores e, lamentavelmente, nós temos aquela tristeza quando nós, então, agora nós damos conta da profecia de Ellen White, onde ela diz que eles serão os piores inimigos dos seus irmãos. Portanto, o que nós podemos concluir de todas as nossas considerações que estão sendo bastante longas? Nós, de fato, necessitamos do como. E nós necessitamos também levar o como e praticá-lo, conhecê-lo, praticá-lo e levá-lo a todas as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente dentro da nossa família. Amém? Então, isto entender aquilo que nós desejávamos apresentar,
pedimos escusas novamente pelas falhas que houveram e vamos inclinar a nossa mente, inclinar a nossa cabeça para uma oração. Senhor Deus, nosso Pai querido, rogamos que o nosso querido Pai aceite o nosso muito obrigado, porque pela sua graça nós viemos a conhecer novamente a mensagem de 1888. Possibilita, pois, agora, Senhor Deus, que nós possamos ser os teus instrumentos, que o nosso querido Pai venha a usar para que nós possamos levar essa mensagem a todo mundo, abrindo assim as portas para o retorno de Cristo Jesus. Possibilita, Senhor Deus, que principalmente nesse dia nós venhamos a ser uma fonte de alegria ao coração do nosso querido Deus. É o nosso pedido que fazemos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém.